Semana em África. Bem-vindos a mais uma edição do Magazine Semana em África. Esta semana a atualidade foi marcada pelo encontro do presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, e 4 outros chefes de Estado africanos, com Donald Trump na Casa Branca na quarta-feira, 9 de julho. O presidente guineense, que também mantém uma boa relação com a Rússia, enalteceu as relações com os Estados Unidos, deixando claro que apoia as diferentes ações diplomáticas americanas, nomeadamente no Médio Oriente e no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Guiné-Bissau é um país da paz e nós contribuímos e queremos acompanhar esta dinâmica do presidente Trump, uma paz mundial. Somos um pequeno país, mas somos um grande Estado. Na nossa teoria, não há pequenos Estados, grandes Estados, há Estados. E para terminar, quero dizer ao presidente Trump que nós estamos a acompanhar a dinâmica da paz entre a Ucrânia e a Rússia, no Médio Oriente, entre Israel e a Gaza, e podes contar com a Guiné-Bissau. Por seu lado, o presidente norte-americano Donald Trump declarou que este fórum tinha como objetivo reforçar laços económicos, especialmente minerais estratégicos como o ouro e as terras raras, questões de segurança e promover investimentos multilaterais entre os países africanos e os Estados Unidos. Quero agradecer a todos estes grandes líderes por se juntarem a nós aqui na Casa Branca. O vosso continente está representado pelo Gabão, Guiné-Bissau, Libéria, Mauritânia e Senegal. Lugares muito vibrantes, com terras muito valiosas, muitos minerais, muitos depósitos de petróleo e pessoas maravilhosas. Mamadou Diaw, ex-diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa de Guiné-Bissau, considera que a diplomacia guineense está a avançar na direção certa e deve continuar a construir relações comerciais com outras nações. A Guiné-Bissau certamente está a ter mais visibilidade, não é? Digamos assim. É uma diplomacia agressiva, é que, em todo caso, eu considero muito positivo. O importante é que o país possa tirar proveito desta diplomacia. São décadas, mais de meio século de relacionamento, de cooperação para o desenvolvimento, mas isto não tem surtido efeitos, no meu ponto de vista. E apoio ao desenvolvimento, se formos a ver os grandes projetos, os projetos têm mais retorno para quem diz que apoia do que os verdadeiros beneficiários, que é a população mais desfavorecida. Por isso mesmo, eu acho que, e sabemos todos, a relação entre Estado, não há amigos, há interesses. O problema é que cada parte esteja em condições de ter um posicionamento de forma a poder tirar proveito nas relações de parceria entre os Estados. Não é só em relação aos Estados Unidos, mas penso que o continente africano deve ter a sua posição, incluindo a Guiné-Bissau, para sair desta mentalidade de dependência, mas estar posicionado para poder realmente gerir relações para tirar proveitos 50-50, não só em relação aos Estados Unidos, mas em relação a todos os outros estados, quer do Ocidente, quer também estados do Sul. Bissau 94 FM. São Tomé e Príncipe assinala neste sábado 50 anos de independência. A nossa enviada especial, Catarina Falcão, que realizou uma série de reportagens, analisou a chegada dos portugueses ao arquipélago equatorial no século XV. Armindo Seita, Espírito Santo, economista são-tomense e autor de uma obra sobre a história do país, admite as dificuldades com que se defrontaram os primeiros povoadores. Entre 1470 e 1493 houve um grande período de ausência ou de não fixação. As dificuldades de fixação tiveram justamente a ver com um conjunto de dificuldades, que são da alimentação, as doenças tropicais mortíferas. Condições de vida aí eram dramáticas. Isso levou a que os primeiros que tentaram fixar acabaram dizimados por doenças e fome. Aí não oferecia condições de fixação. O que havia era água, não é? Pouco mais havia. Foi isso que aconteceu. Tanto mais que tudo o mais que há em São Tomé. Sabe-se que foi levado por portugueses e por aqueles que lá viviam. Algumas plantas foram levadas por moradores e mercadores portugueses, outras culturas foram levadas também por alguns africanos, muitas outras vieram também do Brasil, porque houve contacto entre Portugal e Brasil. E foi neste contexto que se fundou a Sociedade São Tomense. São Tomé 102.8 FM.
Em Moçambique, o ex-ministro do Interior foi esta quarta-feira prestar declarações na Procuradoria-Geral da República, na sequência de uma queixa apresentada por várias organizações da sociedade civil. Tal como o antigo comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, ouvido na passada segunda-feira, Pascoal Ronda é acusado de estar entre os responsáveis por homicídios e violações de direitos humanos cometidos pela polícia durante os protestos que se seguiram às eleições. André Mulungo, representante do Centro de Democracia e Direitos Humanos, CDD, diz que o ex-comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, e o antigo ministro do Interior, Pascoal Ronda, devem ser responsabilizados. O ministro Ronda não apareceu em nenhum momento a fazer balanço das vítimas, dos civis assassinados pela polícia. Segundo a plataforma Decide, cerca de 400 pessoas foram mortas, 750 baleadas e mais de 3.000 feridas durante as manifestações que seguiram as eleições gerais de 9 de outubro de 2024. Nesse período, mais de 7.000 pessoas foram detidas. André Mulungo diz ter provas suficientes para justificar a queixa contra Bernardino Rafael e Pascoal Ronda. Até tendo em conta o suporte documental que anexamos à denúncia, que são vídeos de atuação violenta da polícia, que são vídeos da polícia a promover detenções arbitrárias, a assassinar pessoas, a espancar pessoas. Esse material todo é suficiente para que essa denúncia avance para uma acusação e vá para o julgamento. Maputo 105 FM. Ainda no Moçambique, o MISA Moçambique exige que o Ministério da Defesa Nacional investigue e se pronuncie sobre os actos de tortura psicológica, intimidação e confisco temporário de material jornalístico levados a cabo por agentes das Forças de Defesa e Segurança contra um grupo de 16 jornalistas. O acto ocorreu na semana passada no distrito de Macomia, província de Cabo Delgado. A reportagem é de Orfeu Lisboa. O diretor do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, Ernesto Nhanale, vincou a posição do órgão face às denúncias de sevícias de que foram alvos 16 jornalistas no distrito de Macomia. É o Ministério da Defesa que investigue os atos e conclua esta investigação por forma não só a responsabilizar, mas também que sirva de lição para todos. Os 16 jornalistas de diversos órgãos de comunicação social seguiam na semana passada para o distrito de Moeda, em Cabo Delgado, a convite da Direção Nacional de Estradas para realizar a cobertura das obras de asfaltagem no troço Moeda-Negumano, integrado no corredor de desenvolvimento de Mtuara, que se viram abordados por um contingente das Forças de Defesa e Segurança. Ordenaram que ficassem em fila e foram fotografados aí. E depois levaram os materiais deles, prenderam-nos por 2 horas, entre torturas, questionários, e eles ficaram sem saber o que havia sido passado. O Ministério da Defesa de Moçambique ainda não reagiu a estas denúncias. RFI, as vozes do mundo. Em Angola, o serviço de táxi aumentou nesta segunda-feira de 100 kwanzas, passando de 200 para 300 kwanzas, resultado do reajustamento do preço do gasóleo. Populares discordam com a medida por considerarem que as novas tarifas vão agravar ainda mais o custo de vida das famílias sufocadas pela crise económica. Mais detalhes com Francisco Paulo. O preço de táxis coletivos passou desde ontem a custar 300 kwanzas e dos autocarros urbanos 200 kwanzas por passageiros, 5 dias depois da subida do litro do gasóleo de 300 para 400 kwanzas. O governo informa que o objetivo é garantir o equilíbrio operacional das empresas de transporte e a continuidade dos serviços prestados à população. Por sua vez, os jovens Rula Venâncio, João Bernardo e Casova Miguel reprovam o novo preço dos candongueiros e receiam dias piores com a subida dos produtos e serviços, tendo em conta a situação socioeconômica do país. O táxi está mesmo difícil com a subida do combustível. Também já estão a fazer o táxi a 300 kwanzas, do Capalã até o Bari, 300 kwanzas. É complicado
complicado. A carência de vida de cada um está meio difícil. Vai mais a subida do táxi, acho que pode piorar mais. Essa medida veio para criar um transtorno que tange praticamente a vida social da maior parte da população angolana. Já o secretário da Associação para a Defesa Social dos Taxistas, Alexandre Barros, diz não estar surpreendido com a medida e justifica. Hoje a tarifa de táxi não vai incidir-se pura e simplesmente através da subida dos combustíveis, mas também de todos os derivados de combustíveis e com o poder de custo operacional dos nossos meios, que ajustem a tarifa ao preço do combustível, o gasóleo e a gasolina de uma vez, porque a gente vai apresentar uma tarifa real. Obrigado por ter seguido este Magazine Semana em África. Até para a semana.